Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Boa noite a todos, bem-vindos
a mais uma celebração na Capela da Graça. E não estive com vocês na semana passada, mas foi um domingo abençoado também, né? Até porque meu time foi campeão. E o pessoal estava achando que eu não ia lembrar, mas estamos aqui lembrando, Palmeiras campeão paulista, já começamos bem. Um abraço para o Marinho, que é corintiano. Eles acharam que você não ia Eles falar, acharam que eu ia né? esquecer. E estamos de volta, com alegria, para a gente compartilhar com vocês o que Deus tem falado aos nossos corações, o Evangelho de Cristo, a mensagem da graça, né, que é salvadora e redentora. E falar sobre esse grande Deus que a gente acabou de ouvir aqui, nessa linda música do nosso amigo Ademar, antiga, mas até hoje ela fala aos nossos corações, né? Uma informação importante, a gente está inaugurando, fazendo uma experiência num novo formato do culto, esse culto online, enquanto a gente estiver aqui. A gente andou conversando com bastante gente, tem muita gente que assiste o culto com as crianças na sala, correndo de um lado para o outro, e às vezes não consegue se concentrar muito, então a gente tomou a decisão de enxugar um pouco mais o culto, fazer ele um pouco mais breve, e para que você possa ficar focado nesses 45, 50 minutos do culto, e tirar proveito da melhor forma para você e para sua família, das coisas que a gente tem para compartilhar com vocês. Então, hoje a gente já vai começar esse formato novo. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais o que vai acontecer. Uma coisa importante também que eu quero compartilhar com vocês, a gente continua na nossa campanha de ajudar as pessoas que estão em necessidade extrema. Então, se você quiser compartilhar uma cesta básica, entrega aqui na capela para a gente. Essa semana a gente estava precisando de roupas masculinas para adolescentes. Então, assim, se você tiver roupa de menino, shorts, camiseta, calça, quiser trazer aqui para a gente, tem uma família que está precisando bastante. Então, a igreja continua acontecendo nos lares, nos devocionais, nas coisas que a gente experimenta e experiencia no meio da semana. Então hoje, como nesse novo formato, né, a gente já tem uma novidade logo de cara, que é um quadro que eu estou chamando assim, como eu estou passando por isso. Porque cada um de nós está tendo um tipo de experiência nesse novo mundo que a gente está vivendo, né? Onde a gente está mais separado, onde está cheio de incertezas. Então, a cada domingo, eu vou pedir para uma pessoa compartilhar o seu testemunho atual, hoje, o que está acontecendo na sua vida hoje, com a sua família, as lições que você está aprendendo, as tristezas, as alegrias. Então, hoje eu convidei a Marília para compartilhar o que está acontecendo com ela e na família dela. E, às vezes, a gente vai fazer isso ao vivo aqui, e às vezes uma gravação de celular, e nesse caso em específico, a Marília gravou uma mensagem para a gente, então a gente vai transmitir ela agora para você, sobre como ela e a família dela estão enfrentando esse momento novo, né? Completamente diferente. Marília, você é a nossa convidada, Deus os abençoe. O que a pandemia fez comigo? Como eu estou passando por esse período? Acho que a pandemia, para cada um de nós, é de uma maneira e tem um impacto. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas passando por dificuldades maiores, menores. Eu diria que a tempestade é a mesma, mas nós estamos em barcos diferentes. Tem gente passando por um transatlântico, tem gente que está num bote, tem gente que está na boia, em alto mar. Mas Deus, Ele é o mesmo para todos nós. A pandemia, particularmente na minha vida, tem sido transformadora, tem sido questionadora. Eu tenho podido olhar para mim e revisto algumas coisas que precisam ser mudadas na minha vida, alguns hábitos, e a pandemia fez isso comigo.
como gestão de tempo, como poder gastar e colocar a ênfase da minha energia, me alimentar melhor, porque a gente dá muitas desculpas. A gente dá desculpa que a gente não consegue fazer por falta de tempo. A gente não prepara aquele alimento melhor porque, afinal de contas, estamos correndo. Ou a gente dá desculpa de que a gente não faz a dieta ou não se alimenta porque nós estamos ansiosos. E ansiedade, sim, é uma verdade, mas a gente usa isso como um pretexto. A gente não consegue ler aquele livro ou então até estudar um pouco mais, ouvir aquela mensagem porque a gente está sem tempo. Todas essas são desculpas. A pandemia me trouxe isso muito forte. Eu percebi o quão boa eu estava sendo em dar desculpa. E quem dá desculpa não é bom em mais nada. E foi um questionamento dessa maneira que me fez mudar e ter uma ação. De começar a gastar tempo com aquilo que precisa ser feito, me aprofundar mais na leitura, na devocional, momentos com Deus, se alimentar melhor. E isso só ocorreu quando eu fui impactada e questionada por causa da pandemia. Tem sido momentos difíceis, mas eu tenho crescido, eu tenho me transformado numa pessoa melhor, aproveitando melhor o tempo. É uma gestão nas nossas áreas da nossa vida. Outras áreas estão muito difíceis, estão num processo ainda. Mas eu creio que a pandemia, para mim, tem trazido essa reflexão, tem trazido esse questionamento. E eu tenho escutado de Deus coisas tão boas, tão maravilhosas, Ele trabalhando no meu coração. E isso só é possível quando a gente gasta tempo com Deus. Então eu acho que, para mim, a pandemia, vida pessoal, Marília tem feito isso. Além de mudar a dinâmica da família, as pessoas mais próximas, a gente tem se forçado a estar junto no mesmo ambiente, sem o celular. O celular é uma coisa que nos drena. Tenho passado assim, momentos difíceis, mas momentos de muito aprendizado e de muita ação. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la. Amém. Então, essa foi a história da Marília e da família dela, de como eles estão passando por esse momento. Eu sei que alguns de vocês devem ter se identificado com algumas coisas, e o importante é que a gente esteja tirando lições para a gente, né? Para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso futuro. Sempre a crise é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, eu espero que na sua casa isso esteja acontecendo também, que de alguma forma você esteja aproveitando esse momento para crescer no seu relacionamento com Deus, principalmente. E esse é o nosso momento de ofertas, então eu quero falar para vocês como nós, como igreja, estamos passando por esse momento. A gente está passando, tentando cuidar das pessoas da melhor forma que a gente pode, atendendo as pessoas, cuidando dos mais necessitados, fazendo esses cultos aqui, como vocês têm visto. E a gente continua pagando o aluguel desse prédio, que a gente ama tanto. E essa semana eu tive muita gente falando para mim assim, que não está se aguentando de saudade da gente estar junto aqui, né? Então, não está sendo fácil nesse momento para a gente pagar as nossas contas. Então, nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero te desafiar a colocar em prática o seu amor pela igreja e por Jesus Cristo e fazer a sua contribuição da maneira mais generosa que você puder, para que a gente não deixe de pagar nenhuma de nossas contas aqui, e para que você também tenha essa experiência com Deus, né, de confiar no Senhor, sabendo que Ele é o supridor da sua família. Então, a única forma que a gente tem de contribuir hoje é através da conta bancária. Então, nesse momento, a gente vai colocar a imagem da nossa conta bancária com o CNPJ da igreja. Então, se você tiver com o celular
aí fácil, tira uma foto da tela da televisão ou um print do seu próprio celular e oferte como o Senhor colocar no seu coração. Dê o seu dízimo, porque você pode ter certeza que ele é muito bem administrado e a gente honra o Senhor com as nossas ofertas também. Então, que você possa fazer isso também com alegria no coração, em nome de Jesus. Eu devia ter te abraçado mais forte da última vez que eu te vi. Que nome estranho para uma mensagem, né? Mas essa frase tem mexido muito comigo esses dias, porque, sei lá, a gente está com tanta saudade, né, de estar junto, de poder pegar na mão, de poder abraçar, poder conversar vendo o rosto das pessoas, né, inteiro, e beijar, sair para passear juntos, se reunir na igreja. A gente está com muita saudade dessas coisas que para a gente era tão normal, né? E quem sabe, quando era muito normal, a gente não dava o devido valor. Então, isso me veio no coração. Eu falei, puxa vida, né? A gente está com saudade. Puxa, se da última vez que a gente se encontrou, a gente tivesse prestado um pouco mais de atenção no que a outra pessoa estava falando, a gente tivesse abraçado com mais força na hora de se despedir, se quando a gente estava aqui na igreja, a gente, na hora de dar as mãos, a gente tivesse apertado com força a mão daquele do nosso lado, né? Então, assim, porque mudou tudo. E a gente não sabe exatamente quando as coisas vão voltar ao normal. Então, assim, isso nos leva a uma reflexão muito importante, que é na hora que as coisas estão acontecendo, a gente colocar mais foco, a gente dar mais valor para a coisa que está acontecendo naquele momento. Porque geralmente a gente está tão agitado, pensando no futuro, nas coisas lá na frente, e aí às vezes você acaba não aproveitando aquele momento, né? Às vezes você pergunta para uma pessoa, daí, como é que você está? E no fundo você não quer nem ouvir a resposta. Ou você quer ouvir uma resposta breve, né? Se a pessoa começar a explicar muito como é que ela está, você já começa a olhar no relógio, né? Era assim, né? E hoje a gente está com saudade desse contato, né? Desse relacionamento. E aí quando você se senta aí no seu sofá, ou seja lá onde você estiver, para ouvir uma mensagem, uma palavra, ou um líder, ou alguém falando, eu sei qual que é a expectativa que está no seu coração. Você quer ouvir de alguém algumas certezas. Não é isso? Você quer que alguém te diga assim, olha, vai ser assim, assim, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, daí vai acontecer isso. É isso que a gente almeja ouvir. Né? Até quando a gente liga a televisão, a gente queria que alguém viesse, desse boas notícias, né? E informasse a gente com segurança sobre as coisas que vão acontecer. Mas isso hoje em dia é uma ilusão. Ninguém tem condição de chegar à frente de uma câmera ou de uma plateia e dizer o que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, meu conselho para você é uma coisa que eu tenho para a minha própria vida. Quando alguém chegar para falar para você, mas assim, muito cheio de certezas, desconfie, tá? Porque tudo bem, nesse momento, você ter algumas inseguranças, umas incertezas. Está tudo certo. A gente precisa aprender a conviver com isso. A gente precisa aprender a conviver com isso. E a gente precisa, então, nesses momentos de incerteza, aprender a nos concentrarmos apenas no próximo passo, não lá na frente, né? Então, quando chega alguém, quem que geralmente chega cheio de certeza para falar com você? De um modo geral, são os políticos, né? Ou até alguns pastores e líderes mais ousados, assim, né? Os caras têm certeza de tudo. Então, olha, se eu ganhar a eleição, eu vou melhorar a educação, a saúde, os salários, o emprego, todo mundo vai ter banheira de hidromassagem em casa. É uma série de certezas, de promessas, que quando passa a eleição, o cara nem se lembra do que ele falou, né? Então desconfie quando alguém chegar muito cheio de certezas para você. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora.
Então, quando a gente for prestar atenção no que alguém está falando, vamos prestar atenção no que historicamente, espiritualmente, tem funcionado há milênios, né? Que é o que Deus fala com a gente, através da sua palavra. Então, o próprio Jesus, num de seus sermões, Jesus falou o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, Jesus falou assim, aqui na Bíblia, a mensagem diz assim: preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer. Olha que curioso. O próprio Jesus está falando, olha, no fim das contas, com crise ou sem crise, o futuro é sempre incerto. Vamos ser honestos, não é verdade que já era assim antes da pandemia? Né? Você fazia um monte de planos, você calculava, você empreendia, você emprestava, você comprava, e aí um acidente de carro mudava tudo da noite para o dia, uma doença mudava tudo da noite para o dia, uma separação quebrava você do dia para a noite. Então, no fundo, a gente tem que aprender a conviver com as incertezas, né? E nesse momento, a gente, mais do que nunca, fazer isso que Jesus está nos ensinando, assim, olha, vamos nos preocupar com o que Deus está fazendo agora, e não no que pode ou não acontecer no futuro. Vamos nos concentrar no que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu quero contar uma história muito interessante, lá do Velho Testamento, de um moço chamado Josué, que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Só para contextualizar todos vocês provavelmente se lembram que o povo de Deus ficou escravizado no Egito por 400 anos, e aí Deus levantou Moisés para livrar aquele povo da escravidão. Moisés já tinha 80 anos quando ele foi convocado por Deus para aquela missão. Aí Moisés falou com o faraó, você conhece a história, você já viu em filmes, já ouviu pregações sobre isso. E até o faraó conseguir libertar o povo. E aí o povo foi para uma terra que Deus havia prometido. E a Bíblia diz que era uma terra onde mana leite e mel, assim, era uma terra provavelmente muito produtiva, muito boa para a plantação, provavelmente tinha mel para tudo que é lado, seja como for, era coisa boa, a promessa que Deus fez para aquele povo. E aí Moisés começou a conduzir aquele povo pelo deserto, só que talvez o que Moisés não esperava é que aquele povo ainda era muito embrutecido, assim, por mais que Deus tinha libertado eles do cativeiro de 400 anos, eles logo já manifestaram uma ingratidão, uma reclamação e começaram até a amaldiçoar a Deus em alguns momentos. E Moisés ficou muito frustrado com isso. Então, aquela jornada que era para ser de alguns meses no deserto, demorou 40 anos. Então, assim, foi uma terapia para aquele povo, até eles aprenderem sobre obediência, sobre os propósitos de Deus, né? Foi a terapia mais longa, né? 40 anos, eles passaram ali pelo deserto, até eles chegarem à Terra Prometida, e já era um povo diferente quando chegou à Terra Prometida. Bom, mas aí o que aconteceu? Chegaram perto, né? Do lado de cá ainda do Rio Jordão, a Terra Prometida era do outro lado, eles chegaram ali. Quando eles chegaram ali, sabe o que aconteceu? Moisés morreu. Morreu. Ele já estava com 120 anos e ele morreu. E Josué era um auxiliar de Moisés. E Josué não tinha sido formado como um líder para ser um guerreiro, alguma coisa assim. Então, assim, ele se viu numa situação meio parecida com a nossa. Meu Deus, o que eu faço agora?
né? Eu vou ter que liderar todo esse povo. Como é que eu vou fazer para atravessar o Jordão? Como é que eu vou fazer para entrar nessa cidade? E se a gente tiver que guerrear, o que vai acontecer? Ele ficou cheio de medo, cheio de incertezas. E assim, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, e que talvez seja útil, e eu espero que seja útil para a sua vida hoje, para as coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, no seu celular, abre lá em Josué, no capítulo 1, desde o comecinho, no versículo 1 mesmo, né? Então, o livro já começa contando o seguinte, que ó, depois da morte de Moisés, versículo 1, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Se coloque na pele do Josué, né? Um jovem que não tinha sido preparado profundamente, né, para assumir uma liderança daquela, diante de um desafio que ele não sabia qual seria, né, incerto, e sem o líder, né? O líder morreu. Moisés, o cara que Deus levantou e que trouxe o povo até ali, tinha morrido. Então ele se viu numa situação cercada de incertezas, de medos. Você imagina o coração desse moço? Ele estava morrendo de medo. Mas como? Não, peraí, eu não fui treinado para isso, eu não tenho essa capacidade. Como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou liderar esse povo? Eram milhares, centenas de milhares de pessoas. Como que eu vou fazer isso? Eu não fui preparado para isso, né? Então, assim, ele estava cheio de medo, cheio de incertezas. E nesse contexto, Deus começou a falar com Josué. E as coisas que Deus fala para Josué, elas são muito úteis para nós hoje. Porque, de alguma forma, a gente está numa situação parecida, né? Com incerteza, sem saber o que vai ser lá para frente, sem saber o tamanho do inimigo. A gente está mais ou menos assim, né? E aí Deus começa a falar com Josué. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. O que é vamos adiante? A ordem de Deus, né? Porque o que Deus quis dizer com vamos adiante? Ficar parado não é uma opção. Não é porque você está inseguro, incerto e com medo, que você vai congelar, vai travar, vai falar, não, vou esperar alguma coisa acontecer para que eu possa agir, né? Não é assim que Deus faz as coisas, né? E então, Deus falou, olha, vamos em frente. Moisés morreu, mas vamos em frente. Então, o que é para você fazer, Josué? Deus falando assim, atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Tá. Josué recebeu esse comando. Mas qual era o problema? Qual era o problema? O problema é que eles tinham um rio que naquela época do ano ele enchia e ainda tinha muitas correntezas. Então assim, como assim atravesse o rio e conquiste a terra do outro lado? Né? Esse era um grande problema. Ele não sabia como que isso ia acontecer. Como é que as coisas vão se completar? Como é que isso que Deus está falando vai acontecer? Mas a ordem era só essa. Josué, atravesse o rio. O que Josué fez? Ele falou, olha, eu não consigo imaginar tudo que está pela frente, mas Deus está me dando uma ordem, né? E ela é simples, é só o próximo passo. Ele não está falando o que vai ser daqui uma semana, nem daqui 2 meses, ele está falando para eu dar o próximo passo. Mas óbvio que ele estava cheio de medo, né? E assustado. Então, Deus continuou falando com ele. Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não vou abandonar você. Quer dizer, o diferencial não deve ser, não era a capacidade de Josué.
O diferencial era a presença de Deus. Vou falar de novo. A diferença, o que traria aquela coragem para Josué, não era a capacidade dele, não era a formação dele, não era o conhecimento, não era qualquer coisa que ele pudesse ter como talento. Não. O diferencial era a presença de Deus. Deus falando assim para ele, eu estarei com você. Portanto, as coisas que Deus falou para Josué, Ele está falando para você hoje. As mesmas coisas. E olha que lindo, as palavras de Deus para você e para Josué. Deus falou assim, Josué, seja corajoso. Anime-se. Eu estou vendo que você está batido aí. Coragem, rapaz. Coragem. E a gente já aprendeu aqui nessa igreja já há muitos anos, até as crianças sabem disso, que coragem não é exatamente a ausência de medo. Coragem é você fazer o que tiver que fazer, mesmo se estiver com medo. E é isso que Deus falou, olha, seja corajoso, Josué. Anime-se. Sabe, desperta, levanta, encara o desafio. Versículo 7, Deus fala assim, nessa versão da mensagem, dê o seu máximo, empenhe a sua alma. Vai com as 10, é o que Deus estava falando para Josué. Vai com tudo. Faça tudo o que você tiver que fazer de todo o coração. Sabe, empenhe a sua alma, olha, tem coisa mais forte do que isso, né? Dá o seu máximo, empenhe a sua alma. Aí ele dá um alerta também muito importante para Josué, que também é muito importante para você e para mim. Deus fala assim, olha, não deixe de seguir o que diz a revelação de Moisés, que Moisés escreveu. Cada parágrafo, o que Deus está querendo dizer aqui? Josué, seja corajoso, anime-se e olha, não deixa de seguir os ensinamentos que eu dei a Moisés. Os mandamentos, as leis, naquele tempo era isso. Né? Hoje, o equivalente para você e para mim são os ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui eles não tinham Jesus ainda, Jesus veio a nascer muitos anos depois. Então aqui o que eles tinham eram aquelas leis. Então Deus está falando, olha, se apegue àquilo, não deixe de seguir aqueles ensinamentos. Então Deus está falando para mim e para você, olha, coragem, dê o seu máximo, empenhe a sua alma nisso, mas não esquece de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. E Deus não está falando de política aqui. Ele está falando para você não sair do caminho, para que você possa chegar ao seu destino. Quer dizer, não é sobre prever o futuro, é sobre não se desviar do caminho que Deus está mostrando. E Deus mostra um passo de cada vez. Eu falei aqui, eu acho que na última pregação, né? Que o salmista Davi diz que a lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, assim, é para iluminar o próximo passo. Não é um farol que ilumina o fim da caminhada, é o próximo passo. É isso que Deus está falando aqui para Josué. E aí Deus insiste um pouquinho no assunto da obediência. Deus fala assim, olha, não deixe em nenhum instante de pensar no livro da revelação, de novo, nos ensinamentos, né? Pondere, medite nele dia e noite. E aí ele fala uma palavrinha fundamental, praticando tudo que ele prescreve. Mesma coisa que Jesus falou lá no final do Sermão da Montanha, em Mateus 6, 7, como o versículo que eu li. A mesma coisa, Jesus falou, olha, coloque em prática, pratique. Aquele que não pratica, perdeu. É como uma casa construída sobre areia, vem o vento, derruba, tudo. Não, coloque em prática. Aquele que coloca em prática é aquele que constrói a casa sobre a rocha, está firmado. E eu vou falar sobre isso na semana que vem, sobre as raízes, né? É isso que Deus está lembrando, olha, pratique aquilo. Então, o que Deus quer dizer com esse então? Se você for corajoso, se animar, der o seu máximo, se empenhar, seguir
as instruções de Deus, de Jesus Cristo, então, na versão NVI fala, só assim você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Olha, esse é um conselho válido. Esse é um conselho válido, porque ele não está vindo da minha boca, eu estou só repetindo o que está nesse livro. Mas esse é um conselho fundamental para a gente nesse momento de tensão. E aí Deus enfatiza pela última vez, né? Para deixar bem claro. Eu vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo nesse caminho. Sabe por que a palavra é lâmpada para os nossos pés? Sabe por que Deus fala do passo? Sabe por que Jesus fala para você viver o que Deus tem para você agora? Porque se você tiver a certeza de tudo que vai acontecer, o que é impossível, mas vamos dizer que é isso que você deseja, ter a certeza de tudo que vai acontecer, do futuro, do mês que vem, do ano que vem. Se você tiver a certeza de tudo que vai acontecer, você não precisa ter fé. E a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. De alguma forma, Deus gosta de ver a nossa fé, a nossa confiança nele. E por isso que, de uma forma quase geral, Deus vai revelando só o próximo passo. E depois o próximo passo. E depois o próximo passo. Então, a base da coragem de Josué não era a capacidade dele prever o futuro, mas a presença de Deus na vida dele. E Josué foi. Sem saber exatamente como as coisas iam acontecer, mas ele foi. Foi para a beira do rio. E quando ele chegou lá, o rio estava cheio e com uma corrente. Só que no momento que os sacerdotes que Josué tinha escolhido para conduzir a Arca da Aliança, quando os sacerdotes tocaram os pés na margem do rio, de uma forma milagrosa, a corrente cessou e a água represou numa das laterais. E ficou seco o meio do rio, a travessia do rio. O povo de Deus passou pelo rio Jordão, assim como tinha passado pelo Mar Vermelho, sem molhar os pés. É assim que Deus vai abrindo os caminhos. O que era o que Josué tinha que fazer? Atravessar o rio. Se Josué tivesse ficado esperando o rio abrir, talvez ele nunca se abrisse. Mas como Josué foi obediente e foi até a margem do rio e colocou o pezinho ali, Deus agiu. E a água foi represada e eles atravessaram a cidade. Eventualmente, eles lutaram com os povos lá, porque os povos estavam morrendo de medo, porque eles sabiam que aquele era o povo de Deus e que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Então, eventualmente, Josué conquistou a terra prometida e, eventualmente, todos eles receberam a promessa que Deus tinha feito para os seus antepassados. Eles conquistaram todas as promessas que Deus tinha feito. Viveram naquela terra onde tudo que se plantava dava, que emanava leite e mel, em fartura. Eles tiveram as promessas cumpridas na vida deles. Então, qual que é o princípio? O princípio é esse. Anime-se, seja corajoso, dê o seu máximo, siga rigorosamente os ensinamentos de Jesus Cristo. Coloca em prática as coisas que você tem aprendido. E dê o passo seguinte que Deus está te instruindo a dar. Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Deus tem maneiras diferentes de falar com cada um de nós. Às vezes Ele fala usando uma pregação. Vez ou outra eu recebo um retorno. Eu falo, puxa vida, olha, naquele dia
eu tomei uma atitude, etc. E isso vem de Deus, né? Obviamente. Mas Deus às vezes fala com a gente quando a gente está num momento a sós com Ele, de oração. Deus fala com a gente através da leitura da palavra. Deus fala com a gente às vezes através de um líder, de um conselheiro, de um pastor, de um amigo. Deus fala com a gente de inúmeras formas. Mas o que serve? O que a gente deveria guardar dessa palavra? É só o próximo passo. Não adianta você ficar ansioso com o mês que vem, nem com o ano que vem. Lá em casa a gente está igualzinho vocês. A gente tem criança que não está indo na escola. A gente não sabe quando eles vão poder voltar para a escola de novo. Minha filha na faculdade, também não sabe quando as coisas vão voltar ao normal. Enfim, nós estamos vivendo esse novo momento. Então, assim, qual a melhor forma da gente viver esse novo momento? Sendo corajoso, nos mantendo animados, seguindo os ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, e aplicando eles na nossa vida. Então eu quero encerrar com aquele versículo que eu falei lá no comecinho de Jesus. Olha como Jesus continua e termina aquele versículo de Mateus 6,36. Jesus fala assim, olha, preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem com o que pode ou não acontecer amanhã. E aí Jesus arremata. Quando se depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. A mesma coisa que aconteceu com Josué, com Moisés, com Davi, com tantos outros, pode acontecer na sua vida. Se você crer, se você confiar e se você der o passo que você precisa dar, seguindo essas instruções que Deus deu para Josué e para você. Amém? Paizinho querido, é com o coração apertado que eu faço essa oração, Deus, pela minha própria família e por cada uma das famílias que estão nesse momento acompanhando a Tua palavra, Senhor Deus, e ouvindo esses ensinamentos tão preciosos. Pai, que a gente não seja só um ouvinte da palavra, mas um praticante. Que essas lições dadas da Sua boca, que esses passos pronunciados pelo Senhor para Josué, Senhor Deus, sejam para nós, seja para mim, seja para cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa oração. Que Deus, que a gente possa, em meio a tudo isso, ser corajoso, nos ter ânimo para fazer as coisas, dar o máximo de nós em cada um dos passos que o Senhor colocar à nossa frente, colocar a nossa alma nisso, e não esquecendo em nenhum minuto dos ensinamentos de Jesus, não abrindo mão dos ensinamentos de Jesus, não negociando os princípios ensinados por Jesus. E que ao fazer isso, Senhor Deus, o Rio Jordão se abre à nossa frente, o Mar Vermelho se abre à nossa frente, o deserto, um caminho novo surja no deserto e que a gente possa alcançar as Tuas promessas nas nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus fará um caminho onde nunca existiu. Fará um caminho onde não vemos. Um caminho me fará. Sim, me guiará. Sempre me sustentará com seu amor a cada dia me fará um caminho, me fará um caminho.
Deus fará um caminho onde nunca existiu. Fará um caminho onde não vemos, um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará, com seu amor a cada dia, me fará um caminho, me fará um caminho, por um caminho no ermo me guiará, rios no deserto eu verei, céus e terra passarão, mas a tua palavra não. Algo novo ele então fará, algo novo ele então fará. Uma ótima semana a todos vocês e que Deus realmente faça esse novo caminho para cada um de vocês. A gente fica aqui aguardando o momento onde a gente possa estar juntos, se abraçando, e não deixe passar mais nenhum minuto na sua vida sem que você esteja inteiro nele. Quando tiver a oportunidade de conversar com alguém, converse de verdade, viva de verdade. É essa vida plena que Deus veio nos oferecer através de Jesus Cristo. Uma excelente semana a todos, em nome de Jesus. Obrigado, meu amor. Fará um caminho onde não vemos, um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará, com seu amor a cada dia, me fará um caminho, me fará um caminho.